Boa noite a todos, amém? Graça e paz de Cristo seja sobre o teu coração. Quantos recebem aí? Poucos receberam. A graça e a paz de Cristo seja sobre o teu coração. Quantos recebem? Amém. Isso, agora sim. Agora está com energia. Graças a Deus por isso. Bom estar mais uma vez com vocês. Bom poder servir a vocês, né, com a palavra do Senhor. Estou muito feliz em estar aqui nessa noite e poder compartilhar daquilo que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Vamos orar mais um pouco, para que Papai do Céu venha cooperar conosco, nos ajudar. Feche os teus olhos. Se você tiver liberdade, dê a mão ao teu irmão ou coloque a mão no ombro dele. Vamos interceder. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, porque estamos na tua presença. É uma alegria, Senhor, poder, ó Deus, estar na tua presença, Pai. É uma alegria, uma honra, ó Deus, poder, ó Pai, falar, ó Deus, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, é uma honra para nós, Pai. Nós somos gratos a ti por isso. E o nosso rogo a Ti é para que a Tua palavra, Senhor Deus, nessa noite, possa fluir aqui, Pai. Flua como um rio neste lugar, Pai. E alcance, Pai, cada coração aqui nessa noite, Pai. Eu quero declarar, Pai, no Teu nome, Pai, vidas aqui sendo tocadas pela Tua palavra, vidas sendo impactadas com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vidas sendo curadas, ó Pai, em nome de Jesus, sendo fortalecidas, ó Deus, com a Tua palavra, Senhor. Rogamos para que haja salvação aqui nessa casa, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós, na autoridade do Teu nome, Pai, nós declaramos todos os nossos inimigos debaixo dos pés da igreja, para que o Teu nome seja glorificado. Amém e amém. Aleluia. Queridos, eu gostaria que você, por favor, abrisse a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 20, ou melhor, a partir do verso 16, um texto bastante conhecido, um texto bastante usado pelos pregadores. Todavia, a palavra do Senhor, ela é sempre nova, ela nunca envelhece, amém? Quantos creem que a palavra do Senhor nunca envelhece? Então, com certeza o Espírito Santo irá ministrar os nossos corações com novidade nessa noite, amém? Vamos lá, quantos abriram? Números capítulo 13, verso 16 em diante. Quem abriu, por favor, levante suas mãos, ou sua mão, né? Falta uma turma aí que está... Vou ajudar vocês. Está depois de Gênesis, para facilitar. Êxodo, passa Êxodo, e está antes de Apocalipse. Já melhorou? Então tá jóia. Vamos ler? Vamos pegar do 17, diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se é em arraiais, se é em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, diga comigo, tende ânimo. Mais uma vez, tende ânimo. E trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias das primícias das uvas. Pula aí para o versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz,
Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e lhe mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra. Vamos repetir essa expressão, diga: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Por enquanto, só até aqui. Cansou? Deu para cansar? Não, né? Queridos, eu queria começar essa conversa com vocês nessa noite fazendo uma pergunta. Não é para você responder agora, mas uma pergunta que tem como objetivo levar você a uma reflexão. Como você se vê diante dos desafios? Antes, vou fazer outra pergunta. Quantos têm desafios aqui? Quantos passam por desafios? Todos nós. Na verdade, a vida é um desafio, amém ou não? A vida é um desafio. Viver nesse mundo é um desafio. Viver em meio à sociedade é um desafio. Mas a pergunta que eu faço nessa noite: como você se vê diante dos desafios? Vou dar uns 3 segundos para você fazer essa reflexão. Como é que você tem se visto diante dos desafios? É uma boa reflexão, e eu creio que cabe para cada um de nós nos dias atuais. É interessante que nesse texto que nós lemos aqui, uma história bastante conhecida, o povo de Israel estava em um contexto de deserto, sob uma promessa de Deus de possuir uma terra que manava leite e mel. E eles estavam nesse contexto de deserto, acabaram de sair de um contexto de escravidão no Egito, e eles estavam peregrinando no deserto, sobre uma promessa de Deus, de um lugar, uma morada, chamada a terra de Canaã. E Deus, conforme nós lemos, separa alguns homens, enviam para espiar a terra. Uma coisa muito interessante, que esses homens que foram separados, eram príncipes, eram homens cabeças dos filhos de Israel, eram líderes, eram pessoas influentes diante daquela congregação, diante daquele grande povo. Não eram homens comuns, certamente eram homens formadores de opiniões, homens com carga de liderança. E Deus mandou escolher esses homens. Escolhe esses homens, príncipes, cabeça da casa dos filhos de Israel, envia para espiar a terra. Nesse grupo existia 2 homens, chamados Josué e Calebe. E esses homens foram, e de fato, se depararam com um grande desafio. O que eles relataram para Moisés e para toda a congregação de Israel foi uma verdade. De fato, naquela terra haviam gigantes, as cidades eram fortificadas,
Só que eles, menos Josué e Calebe, mas esses demais príncipes, eles de uma forma negativa, eles começaram a infamar a terra. O relato deles era um relato de infamando a terra. E eles relataram de fato a verdade. Eles estavam diante de um grande desafio. Cidades fortificadas, gigantes. E, detalhe, eles tinham, todo aquele povo, tinham acabado de sair de um contexto de escravidão. Certamente eles não eram um povo preparado para a guerra, preparado para travar uma guerra com os gigantes, com os jebuseus, com os cananeus que habitavam naquela terra. E eles vieram com esse relato. Um grande desafio. Aonde eu quero chegar, queridos? Os desafios, ou desafio, é fato na nossa vida. Todos nós passamos por desafios. Todos nós. Não foi só aquele povo que estava diante de um grande desafio. Os desafios surgem todos os dias, em todo o tempo, seja dentro da nossa casa, seja no contexto, do nosso trabalho, seja no contexto ministerial, no contexto da igreja. Desafios é uma realidade, todos nós passamos, mas o que importa para Deus é como nós encaramos o desafio. Por isso que eu comecei essa reflexão fazendo essa pergunta: como é que você se vê diante dos desafios? Os desafios é fato, é uma realidade na nossa vida, mas o que vai determinar se sairemos derrotados ou vitoriosos é a forma como nós encaramos os desafios. E eu quero, com base neste texto que lemos, destacar aqui duas formas que foi, segundo esse texto, encarado esses desafios. A primeira forma foi como uma visão de gente derrotada, uma forma que aqueles príncipes, fora Calebe e Josué, encararam a visão que eles tiveram diante daquele grande desafio, foi uma visão de gente derrotada. Nós podemos olhar os desafios sobre a ótica de um derrotado ou sobre a ótica de um vencedor. E eles encararam aquele desafio, aqueles príncipes, eu creio que foram 10 príncipes, porque Israel são 12 tribos, e Josué e Calebe não entraram nessa. Eles encararam aquele desafio sobre a ótica de gente derrotada. Eles começaram a infamar, dizendo que aquele povo era um povo de gigante, as cidades eram fortificadas, e eles falaram algo assim terrível. Eles começaram a olhar para eles e se verem como pior do que os inimigos ver a gente como derrotado, é a gente se ver como derrotado, amém ou não? O teu inimigo te ver como derrotado é comum, ele vai sempre querer ver a gente como um derrotado, mas você se ver como derrotado é pior ainda. E assim, esses príncipes se viram, se sentiram. Nós nos vimos como gafanhotos, como criaturas insignificantes diante dos nossos inimigos. E assim também os nossos inimigos nos viram. Tem um texto, querido, que tem tudo a ver, é Provérbios 23, 7, a parte A diz assim, não precisa abrir, eu vou citar para vocês aqui, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é.
Querido, assim como você se imagina na tua alma, assim você é. Assim como um homem se imagina, você é esse homem. Você é essa mulher. E esses príncipes aqui, esses homens, eles se imaginaram como, diga comigo, gafanhotos. Criaturas insignificantes, fracas. Eles se viram assim. E chegaram ao ponto de dizer também que os inimigos os viam dessa forma. Um relato, uma visão de gente derrotada. Todos nós temos os nossos desafios, mas o que vai determinar se sairemos vitoriosos ou derrotados é a forma como nós, primeiro, vemos Deus. A forma também como nós vemos os desafios e a forma como nós nos vemos. Como é que você tem se enxergado? Como é que você tem se visto? Isso é muito importante, querido. É algo assim determinante na nossa vida. Eu também destaquei uma visão de gente vitoriosa. Versículo 13, 30. O que diz aí? No 13, 30, dê uma olhadinha. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a palavra de Josué. 14, 8 a 9, o que diz também? Diz assim: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Diga comigo: o Senhor é conosco. Diga mais uma vez: o Senhor é conosco. Essa é uma visão de gente vitoriosa, amém ou não? Quantos vitoriosos nós temos aqui? Amém? A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Josué e Caleb, eles tiveram essa visão, eles entendiam isso, visão de gente vitoriosa. Começaram a ver os inimigos como pães que podem ser devorados, enquanto os demais a visão que eles tiveram era a visão de derrota, estavam se vendo como gafanhotos, criaturas fracas, insignificantes. Porém, Josué e Caleb teve um espírito diferente, teve uma visão segundo a ótica de Deus. Não porque eles eram alguma coisa neles mesmos, não, mas por causa do Senhor. Ele estava dizendo, ele declarou nesse último versículo: o Senhor é conosco, por isso nós podemos devorá-los como pão. Olha que diferença. É muito importante essa convicção. Nós temos, de fato, que estar convicto, verdadeiramente, de quem de fato nós somos em Deus. Você é um derrotado ou você é um vitorioso? A visão que nós temos vai determinar se teremos uma vida de vitória ou uma vida de derrota. Quantos creem que Deus nos chamou para uma vida de vitória aqui? Quantos creem? Mas por que muitas pessoas vivem na derrota? Por que muitas pessoas não conseguem desfrutar do melhor de Deus na sua vida? Muitas vezes, queridos, o que atrapalha é a visão que nós temos de Deus, a visão que nós temos dos nossos inimigos. Muitas vezes nós consideramos os gigantes, as cidades fortificadas, como maior do que Deus. Mas a palavra do Senhor diz o contrário: maior é aquele que está mas está fraco. Maior é aquele que está mais forte. Maior é aquele que está do que aquele que opera no mundo. Amém?
Essa é a visão que nós temos que ter. O maior está em nós. A palavra do Senhor diz que em Deus nós faremos o quê? Diga comigo, proezas. Nós faremos proezas em Deus. Essa é a visão. E Josué, queridos, e Calebe, eles estavam amparados na palavra do Senhor. Qual era o amparo para Josué e Calebe fazer uma declaração como essa? Eia, subamos, possuamos a terra. Nós vamos devorar os nossos inimigos conforme alguém que devora um pão. Eles estavam amparados em quê? Qual era o amparo? O amparo era a promessa de Deus. Vamos dar uma olhadinha? Abra a tua Bíblia aí. Capítulo 3, 13, versículo 1, em Números. Mantenha ela aberta aí. 13, versículo 1. Aqui estava o amparo de Josué e Calebe. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, é o Senhor falando: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo qual príncipe entre eles. Então havia uma promessa da parte de Deus, de uma terra que Deus iria dar ao povo de Israel. E Josué e Calebe, eles estavam amparados nessa visão. Eles estavam amparados nessa palavra. O que isso tem a ver conosco? Queridos, o que sustenta a nossa fé é a palavra. Amém? São as promessas do Senhor. Quantos têm promessa aqui? Isso é um combustível. As promessas do Senhor na nossa vida é um combustível para a nossa fé. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então você quer um combustível para a tua fé? Você tem que amparar a tua vida, as tuas ações na palavra do Senhor. Essa declaração de Josué e Calebe não foi uma declaração de qualquer forma, mas foi uma declaração de alguém que cria de fato nas promessas de Deus a respeito daquele povo. E ele creu. A nossa vida, querido, a tua vida precisa estar amparado nas promessas de Deus, ou seja, na palavra de Deus. Tem tantos versículos, a gente começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, tem tantos versículos que amparam a nossa fé, que amparam as nossas ações, amparam a nossa vida. A gente precisa conhecer a palavra e, consequentemente, amparar a nossa vida nas promessas contidas nessa palavra. Eu tenho alguns exemplos aqui de promessa, de verdades de Deus e promessa a nosso respeito. A palavra tem tantas, eu poderia citar uma porção aqui, vou citar algumas para fortalecer a tua fé. Quantos querem ouvir? A palavra de Deus, ela fortalece, a fé vem pelo ouvir. E a palavra do Senhor diz: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É promessa? Amém? O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor, é uma verdade, amém? E em seguida vem uma promessa: nada me faltará, amém? Diga para o teu irmão: nada te faltará. Uma verdade acompanhada de uma promessa. Nós precisamos citar essas palavras, nós precisamos citar, ouvir, nós precisamos ler e citar e viver, pautar a nossa vida, sustentar a nossa vida na verdade do Senhor, nas promessas do Senhor. Josué e Calebe entendiam isso, por isso ele declarou com tanta autoridade, com tanta veemência, com tanta ousadia, se levantou no meio da congregação e disse: eia, subamos e possuamos a terra, amém? Não era um discurso motivacional, mas era um discurso de um homem cheio de fé, que cria plenamente na palavra do Senhor. Eu não estou aqui tentando te motivar de forma alguma,
Não é um discurso motivacional, mas é um discurso para que você tenha o teu coração cheio de fé, porque certamente o Senhor te trouxe aqui nessa noite, e certamente você tem desafios. E muitas vezes, diante dos seus desafios, você pode se portar com um coração incrédulo. Esses homens aqui, eles tiveram uma atitude incrédula, covarde, a ponto de contaminar toda aquela congregação, e aquela congregação desejar voltar para o Egito. Isso é sério. Quantos de nós, quantos do povo de Deus, muitas vezes pressionado pela adversidade da vida, e deseja voltar para o mundo? Esse povo que desejou voltar para o Egito, era escravo no Egito, e diante da primeira dificuldade, dos inimigos, do deserto, da dificuldade do deserto, desejou voltar para o Egito. É possível que você esteja aqui nessa noite e tenha desejado voltar para o Egito, por causa das dificuldades, das lutas, por causa do calor do deserto. Só que a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, amém? Você quer que Deus tenha prazer na tua vida? Não desista, mas seja perseverante. Não importa o calor do deserto, mas seja perseverante. Tenha um discurso, tenha uma postura como Josué e Calebe. Nós vamos devorar os nossos inimigos como pães. Se veja como um vencedor, como um vitorioso, porque assim nós somos. A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O deserto, as dificuldades, os inimigos, isso é comum, isso é normal. Jesus não enganou ninguém, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos o quê? Está muito desanimado. Que tivéssemos o quê? Mais forte, tivéssemos o quê? Aleluia! Meu irmão, você foi chamado para ter bom ânimo em meio às dificuldades. Não pense jamais em voltar para a podridão do mundo, da onde o Senhor te resgatou com mão forte. Quantos aqui dentre nós o Senhor levantou com mão forte, te libertou, te limpou, te deu vida, te deu alegria, te deu família? E muitas vezes na primeira dificuldade você pensa em voltar para o mundo. Reino de Deus é lugar de gente valente, que diz em meio aos desafios: eia, subamos e possuamos a terra. É difícil? É. As cidades são fortificadas? Sim. As gigantes? Sim. Mas nós vamos em nome do Senhor, e nós vamos alcançar as promessas de Deus na nossa vida, amém? Aleluia! Essa tem que ser a minha e a tua atitude, queridos. Nós temos que começar a declarar a palavra do Senhor, que diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A palavra do Senhor diz também: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus é por você, e ninguém pode te derrubar. Tem mais promessa: crê no Senhor Jesus, e toda a sua casa será o quê? Salva. Mandamento e promessa. Mandamento está no crer no Senhor Jesus, e as promessas está: será salvo tu e a tua casa. As promessas de Deus, queridos, são infalíveis, mas ela só se cumprirá na nossa vida na medida que a gente crer, que a gente se entrega. Aí ela se cumpre na nossa vida. Sabe por quê? Deus não tem prazer na alma do incrédulo, gente que não crê na sua palavra, mas quer agradar o coração de Deus. Creia. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Sem fé é impossível agradar a Deus.
Nós precisamos ter um coração cheio de fé. Nós temos que apoiar a nossa vida, apoiar as nossas ações nas promessas do Senhor a nosso respeito. Foi o que esses homens aqui não fizeram. E quando a gente não apoia a nossa vida nas promessas de Deus, não tem como base da nossa vida a palavra do Senhor, certamente, diante dos desafios, a gente vai sucumbir. A gente vai ter uma postura de derrota. A gente vai ter atitudes de derrotado. Vai sair correndo. E eu sei que você está aqui nessa noite, porque você não é um gafanhoto, amém? Você é filho de Deus, amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Aleluia! Eita, tem poucos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Pode levantar sua mão. Aplauda o Senhor por isso, querido. Você é filho de Deus. Aleluia! Eu gosto muito é muito bom quando a gente prega aquilo que a gente tem procurado viver, aquilo que a gente tem vivido. Eu venho ruminando essa palavra já há mais de um mês, essa canção também que eu pedi para os irmãos ensaiar aqui. E eu tenho tido umas experiências assim muito, muito bacanas com Deus, muito poderosas em Deus. Final do ano passado, eu vim sofrendo assim alguns baques assim na minha saúde, não conseguindo dormir direito, enfim, saúde não andava muito legal. E eu orando a Deus, buscando a Deus uma direção. E eu comecei o ano assim muito determinado a fazer a ter uma mudança radical na minha vida, tanto física como espiritual. Eu precisava me aproximar mais de Deus. E eu comecei a levantar bem cedo, acordar às 5h45 da manhã, ainda escuro, sair de casa bem cedo, para caminhar, rodar pela cidade e orar pela cidade. Orar pelas autoridades constituídas na cidade, pela igreja, pelos pastores, enfim, pela minha vida, pela família, pela igreja aqui em Cabo Frio. Todo mundo lá tá na minha boca lá, orando por todos. E o Espírito Santo me deu uma revelação muito bacana. Foi assim um momento, eu tive que, ainda bem que bem cedo lá, está escuro ainda, quase não tem gente na rua, aí não deu para ninguém me ver chorando, porque eu sou chorão mesmo, né? Mas eu tive uma experiência muito bacana. Eu orando, o Espírito Santo falou ao meu coração: você está indo além dos seus pés, você está indo além das suas mãos, você está indo além das visitas que você faz, você está indo além das pregações. E eu comecei a avaliar, de fato, a oração me leva além dos céus, a oração me leva além do meu país, a oração me leva além das minhas mãos, porque as minhas mãos são limitadas, as minhas forças são limitadas, a tua força é limitada, a tua sabedoria é limitada. Mas quando você ora, você toca no coração de Deus e o sobrenatural acontece. E coisas começaram a acontecer. São 3 semanas assim muito maravilhosas no início do ano. Reunião de ensino. A gente tem compartilhado lá sobre o valor do perdão. Como que Deus tem feito uma obra maravilhosa no coração daqueles irmãos. Corações feridos. E a gente começamos a ministrar, e as pessoas começaram a abrir o coração e se quebrantar, acontecendo um reboliço de filhos perdoando pais.
coisas assim tremendas por causa da oração. A gente está indo além, os desafios são grandes lá. É muito desafio. Há gigantes a serem abatidos, amém? Mas eu tenho compartilhado e tenho colocado isso no coração dos irmãos. Nós não vamos desistir. Nós somos lá um pequeno povo, mas nós vamos chegar a ser muitos, amém? Eu creio nisso. Eu não tenho que olhar os gigantes e me acovardar e dizer não dá para mim, porque eu sei que Deus queria ministrar, Deus queria ir muito além da minha saúde, da minha questão física, passou a ser um detalhe. Estou dormindo bem a beça, estou me sentindo bem fisicamente, estou me sentindo um garoto de cabelo branco, porque Deus é poderoso. Comecei também a mudar meus hábitos alimentares, a comer melhor, porque às vezes a gente se torna relaxado, e Deus quer a gente na sua integridade, amém? Integralmente, o nosso físico, o nosso corpo tem que ser bem cuidado, a nossa alma e o nosso espírito. Então eu tenho procurado cuidar bem do corpo e também cuidar bem do espírito, orando a Deus, estando em comunhão com Deus, palavra de Deus, me alimentando da palavra de Deus, crendo nas promessas de Deus, porque é Deus quem faz. Querido, você veio aqui nessa noite, está ouvindo essa palavra. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você tem desejado, daquilo que você tem pensado, segundo o poder do Espírito que opera em você nessa noite, amém ou não? Ele pode mudar a tua história ainda hoje. Ele te trouxe aqui, é possível que você esteja diante de um grande desafio, e Deus quer fazer na tua vida, mas é necessário que você se coloque diante dele como um vencedor, como um vitorioso. Tenha esse espírito, esse mesmo espírito de Josué e Calebe. Eia, subamos e possuamos essa terra que o Senhor nos dá. A postura daqueles príncipes era a postura de gente envenenada pela incredulidade, pela dureza do coração. E isso redundou, queridos, no não alcance das promessas. A incredulidade, a covardia, o medo te impede de você desfrutar daquilo que Deus já determinou para você. A palavra do Senhor diz assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você crê que Deus tem preparado algo poderoso para a sua vida? Mas você ainda não viu. A palavra do Senhor diz que olhos não viram. Você também não ouviu, mas você crê? Se você crê, você vai alcançar. Agora a incredulidade, a covardia, o medo impede, e muitas pessoas estão impedidas de desfrutar daquilo que Deus tem preparado por causa da incredulidade, por causa do medo, da covardia. Isso tem acarretado uma baixa estima. A palavra do Senhor diz em Isaías 1,19: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. É o Senhor que está falando, não sou eu, é promessa. E esses dois homens, eles entendiam. Queridos, eu quero animar vocês, estimular você a ler a palavra, a conhecer a palavra. Sabe por quê? Porque a verdade liberta. Às vezes a gente lê muito assim, a gente cita muito esse versículo para ímpio: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No meio da igreja tem muita gente que precisa ser liberto, precisa ser liberta da mediocridade. A verdade liberta, te liberta de uma visão, de uma ótica de alguém derrotado, e te leva a viver plenamente aquilo que a palavra já determinou a teu respeito, uma vida de vitória, amém?
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela nos liberta. Ela liberta o nosso ser. Não, a palavra do Senhor diz que eu sou mais que vencedor. Por que eu tenho que viver como derrotado? A palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo medo. Por que eu tenho que viver acuado, amedrontado? Não, querido, você tem que levantar a tua cabeça e andar como vitorioso, amém? Levante a tua cabeça, ande como vitorioso, como uma vitoriosa. Em obediência à palavra do Senhor. Precisamos crer plenamente em tudo quanto Deus tem falado ao nosso respeito e, consequentemente, triunfar nos desafios. Dê uma olhadinha no 14, 24. Olha o que diz no 24 do capítulo 14. Ora, porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Há uma promessa, há uma recompensa para aqueles que não se dobram, para aqueles que creem de fato na promessa de Deus, que creem no Senhor Jesus. Há uma promessa de vida, há uma promessa de triunfo, mas é necessário que tenhamos esse espírito, o mesmo espírito de Calebe, o mesmo espírito de Josué. É o Senhor que está falando. Eu quero deixar para vocês alguns conselhos aqui, para você que quer ter uma vida de vitória. Quantos querem ter uma vida de vitória aqui? Quantos querem ser vitoriosos aqui? Tem alguns conselhos práticos. Primeiro, número 1, conheça a palavra. Né? Falei aqui, eu citei que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Número 2, creia plenamente nas promessas. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que se arrependa, não é isso? E nem filho do homem, não é homem para que? Eu esqueci mesmo, eu estou pedindo ajuda a vocês. Para que o quê? Não entendi. Minta, perdão. O ouvido já está ficando desgastado, primo. Está ficando desgastado. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos que crer nas promessas plenamente. São conselhos práticos. Creia plenamente nas promessas. Terceiro, número 3, tenha uma visão bíblica de si mesmo. Nós temos que olhar para nós mesmos segundo a ótica de Deus. E qual é a visão que Deus tem a nosso respeito? Vencedor. É derrotado? É derrotado ou é vencedor? Derrotado ou vencedor? Vencedor. Isso é olhar para si mesmo segundo a ótica de Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Então você tem que se ver, olhar para você e dizer: eu sou um vencedor. Não por causa da minha força, não por causa da minha sabedoria, não porque eu sou bonzinho, não, mas por causa do Senhor. E essa vitória, ela foi conquistada com preço de sangue, foi conquistada na cruz, amém? Tudo que Jesus conquistou, não diz a canção, é direito nosso, é direito teu, é direito nosso, é nossa herança. Então nós temos que olhar para nós mesmos segundo a ótica de Deus. Com base, queridos, em tudo quanto o Espírito Santo, eu já estou terminando, nos comunicou nessa noite. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo comunicou o teu coração. É possível que você tenha chegado aqui preocupado com os desafios, cabisbaixo, até mesmo pensando em retroceder.
em desistir, acometido por um desânimo, diante de tanta dificuldade. Mas com base nessa palavra que nós acabamos de ouvir, com base naquilo que o Espírito Santo ministrou ao teu coração nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a romper com todas as barreiras. Qual é a barreira que tem impedido de você voar conforme a canção que cantamos, voar como águia, para olhar por cima e não uma visão rasteira? Deus te chamou para ter uma visão ampla, uma visão panorâmica, não uma visão rasteira. Mas Deus te chamou para voar como águia. Deus te chamou para fluir como um rio. Amém? Palavra de Fonseca aqui, alguns dias atrás. Fluir como um rio, não ficar retido, como água de lagoa, de um lago, mas fluir como um rio. Deus te chamou para isso. Eu creio que o Espírito Santo, Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer te levar a você fluir, te levar a fluir como um rio, a voar como águia, a não andar mais como derrotado ou derrotado. Deus te chama nessa noite a romper com todas essas barreiras, com a barreira da incredulidade, do medo. Rompa com isso, querido, em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha medo. Deus é conosco, não é isso que Josué falou? Deus, olha, nós vamos devorar os nossos inimigos como pães. Sabe por quê? Porque Deus é conosco. Davi, em um dos seus salmos, ele diz, olha, o Deus de Jacó, Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho falado para vocês de algo que eu tenho de fato vivido. A gente, quando está aqui na localidade, muitos irmãos, família, né, a nossa família, né, de sangue, os irmãos, é mais fácil. A gente parece que a gente se sente mais guardado, mas quando a gente vai para fora, quando a gente vai para outra, migra para outra cidade e entra no exercício ministerial, a gente encontra as dificuldades. E como que a gente vence as dificuldades? Não conheço outro apoio a não ser a palavra do Senhor. Não conheço outro apoio a não ser viver diante de Deus. E a gente começa a desfrutar, a depender plenamente de Deus. E é isso que Deus quer fazer contigo nessa noite. Ele te chama a desfrutar de uma vida de vitória, a você romper nessa noite com todas as barreiras. É medo que tem te acometido? É incredulidade? Rompa com isso, em nome de Jesus, para que você desfrute do melhor de Deus na tua vida. Para que o teu ministério flua na tua casa, no teu bairro, na tua família. Nessa cidade, é necessário que você rompa, em nome de Jesus. Deus te chama a muitas conquistas. Você crê mesmo que Deus te chama? Quantos foram chamados aqui para conquistar? Quantos? Opa, tem gente aberta. Deus te chamou uma vida de conquista. Então é necessário que você se apresente. Deus te chama para você se apresentar diante dele, assim como Josué se apresentou. Eia, subamos e vamos conquistar a terra, vamos possuir a terra. Deus, Ele precisa de homens e mulheres com esse mesmo espírito, esse espírito valente, desbravador. Amém? Nós precisamos ser desbravadores. Nós precisamos chegar no meio de uma terra estéril e crer que a gente vai semear e vai frutificar. Amém, queridos? Deus, Ele não precisa de terra fértil. Pode ser a terra estéril. Deus vai fazer um milagre. É Ele que dá o crescimento. Nós fomos chamados a lançar a semente, mas o crescimento vem dEle.
E essa semente pode ser você. Se apresente diante dele. Senhor, eis-me aqui. Faça como eu quero fazer como Josué. Eia, eu vou subir e vou possuir a terra. Vou romper primeiro com esse coração incrédulo, medroso, covarde muitas vezes. E vou subir e vou possuir a terra. Vou cumprir o teu chamado na minha vida. Vamos repetir? Diga comigo, eia. Mas está muito fraco. Vamos falar com aquele... Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé, por favor. Isso. Levanta. Começa a encher o peito aí de ar. Levante as suas mãos. Mas tem que ser com força mesmo. Para estremecer o inferno. Amém, primo? Amém, Rony? Vamos estremecer o inferno? Vamos estremecer o inferno? Nós estamos aí vivendo esses dias aí, entrando nesse projeto de casa de paz. São territórios a ser conquistados, amém? Casas nessa cidade são territórios a ser conquistados, e nós precisamos voar como águia e fluir como rios, amém? Então levante suas mãos comigo e diga assim, diga, eia! Subamos e possuamos a terra. Mais uma vez, eia! Subamos e possuamos a terra. Merece um aplauso, não merece? Para Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Aleluia! O Espírito Santo está aqui, queridos. Levanta as suas mãos. Deixa o Espírito fluir na tua vida. O Espírito Santo do Senhor te chama a uma vida de conquista. Feche os teus olhos. Você quer conquistar? O que você quer conquistar? O que você quer conquistar em Deus nessa noite? Sair daqui nessa noite com essa convicção. Eu ainda não estou vendo, eu ainda não estou sentindo, mas eu creio. Você não precisa ver, você não precisa tocar, você não precisa sentir, você precisa crer. Toque na tua conquista nessa noite com os olhos da fé. Oh, Espírito Santo, é a tua oportunidade, queridos. Deus está te dando oportunidade nessa noite. Deus quer te dar vitória sobre todos os teus inimigos, todos os gigantes. Não importa qual é o teu gigante. É uma enfermidade, é uma luta dentro da tua casa, é incredulidade no teu coração. Não há inimigo que possa suportar o poder de Deus. E Jesus está aqui nesse lugar. A glória do Senhor está aqui nesse lugar. Mas essa glória, ela precisa ser manifesta na tua vida. Eu quero te desafiar nessa noite a você sair do teu lugar. Sabe, querido, em nome de Jesus, eu quero profeticamente te dizer isso nessa noite, e ousadamente, que no momento que você sair do teu lugar e se achegar aqui na frente, algo poderoso vai acontecer na tua vida. Você será inundado pela glória de Deus, e você não mais será o mesmo. Você não vai sentir mais os seus pés no chão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te dar asas para voar como águia. Você vai começar a fluir como um rio. Saia do teu lugar, você que está aí na galeria, você que está em pé aí atrás, saia do teu lugar, porque o Espírito Santo, Ele quer ministrar o teu coração. Ele quer te levar a viver uma vida de vitória. Derrota nunca mais na tua vida. Enquanto nós ministramos essa canção, em nome de Jesus,
Não perca essa oportunidade. O Espírito Santo quer fazer de você não apenas um vencedor, mas mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, Espírito Santo, ser cheio da glória de Deus, queridos. Deixa a glória de Deus te tocar. Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo te encher nessa noite. Oh, e na medida que o Espírito Santo te enche, as cadeias vão ser quebradas pelo poder do nome de Jesus. As barreiras vão ser quebradas em nome de Jesus. Porque não há medo diante de Deus, não há incredulidade, não há covardia. Se cheio. É tempo de quebrar cadeias, restaurar a Deus, somente adorar. Diga, dele vou depender. Dele vou depender. Sua face eu vi e o mesmo nunca mais serei. Oh, a luz do Senhor vai A brilhar. luz brilhou e eu posso ver. A verdade libertou Seja todo liberto em o nome de meu Jesus. ser. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Sacrifica o teu apoio natural. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés, meu chão. Então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Feche os teus olhos. Comece a contemplar a glória de Deus na tua vida. Comece a contemplar a glória de Deus na tua vida. E você nunca mais será o mesmo. Levante suas mãos, coloque suas mãos assim. Receba o Espírito Santo de Deus na tua vida. Receba esse poder que te liberta. Poder que quebra todas as cadeias. Poder que quebra todo o jugo. Ser cheio da glória de Deus. Nada pode te impedir. Os teus inimigos estão sendo derrotados, estão sendo abatidos um a um.
estão batendo em retirada por causa da glória de Deus. E Deus tem te levantado nessa noite como um vencedor, como uma vencedora. Você não é fraco não, por causa da glória de Deus na tua vida. Oh, você é forte por causa do Senhor. Aonde você colocar a planta dos seus pés, será um lugar bendito, abençoado. Aonde você colocar as suas mãos, será abençoado. Por causa do poder de Deus na tua vida, por causa da glória do Senhor. Seja um vencedor. Você foi alguém chamado para conquistar. Porque a maior das vitórias o Senhor já te deu na cruz. O Senhor já venceu por você na cruz. Você não vai ser vencedor, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus bem alto nesse lugar.